80 anos da Cinédia, a empresa, que é uma tradição cinematográfica brasileira, está restaurando filmes clássicos destruídos no final dos anos 90. Das 23 películas danificadas, 16 já estão em perfeito estado. É o resgate da história do cinema brasileiro. Essa gaveta tem um nome: Dalva de Oliveira. Nela, fotos da estrela do Trio de Ouro autografadas para a então pequena Alice. Eu conheci a Dalva, conheci o Arivelton. Eu me lembro no dia da filmagem do filme As Belezas que a Terra Tem, que ela estava com todas as irmãs. Ela usava um cabelão comprido, amarradinho. Na época, astros do rádio chegavam às telas do cinema pela Cinédia, empresa fundada há 80 anos, em 1930, por Ademar Gonzaga, pai de Dona Alice. Eu, desde menina, desde 5 anos de idade, eu auxiliava meu pai no arquivo. Foi da Cinédia a maior bilheteria do cinema brasileiro até a década de 70. O filme Ébrio, de 1946, teve 8 milhões de espectadores. As tempestades que atingiram o Rio de Janeiro em 1996 foram um duro golpe ao acervo da Cinédia. Na época, os 23 longas-metragens que sobraram de uma produção que ultrapassava os 50 estavam na reta final de restauração. Foi quase tudo por água abaixo, literalmente. Foi quando o Hernani conheceu Dona Alice. O momento não poderia ter sido pior e mais oportuno. Juntos recomeçaram o projeto. Dos 23 filmes, 16 já estão prontos. Os 7 filmes que estão sendo restaurados foram produzidos entre 1936 e 1951. Todos conquistaram o público seguindo basicamente a mesma fórmula. Exibiram nas telas a graça do teatro de revista e os sucessos que vinham dos microfones das rádios e da indústria musical brasileira. Basicamente, a Cinédia, nos anos 30 e nos anos 40, vai produzir esse cinema cômico musical. Ou seja, é um momento da história do cinema brasileiro em que você está atrelado, sobretudo, à indústria do rádio. Como mais à frente vai se atrelar à indústria da televisão e como hoje, eventualmente, está se voltando para um universo midiático mais amplo, sobretudo passando por internet e coisas do gênero. E tem nova geração não só se interessando, mas também trabalhando para salvar a história do cinema brasileiro. Algumas pessoas falam, é só música, não sei o quê, como se fossem esquetes, como se fosse teatro. Mas isso é muito importante para a narrativa da época, né? Assim. No processo de restauração, a película é tratada e depois digitalizada. O trabalho é cauteloso, minucioso. Mas essas mãos têm pressa em recuperar o passado. Há um preconceito, né, com o cinema brasileiro, com etapas do nosso cinema. E eu acho importante verem o quanto isso foi caminhando junto com a sociedade mesmo, junto com a nossa história.